FETEMES Debate de hoje conversa com o professor Carlos Augusto Abicail, assessor da liderança do governo no Congresso Nacional. Professor, obrigado por estar aqui conosco. Como garantir uma educação de qualidade a todos os brasileiros? Primeiro, a gratidão é minha de poder estar aqui com a FETEMES, com essa federação que tem uma história tão singular do ponto de vista da organização sindical e muito próxima, inclusive, da organização da educação com bases municipais, estadual e federal organizada. Essa pergunta, como garantir a qualidade, a gente primeiro tem que refletir de que qualidade estamos falando. Se eu perguntar o que é qualidade para um grande empregador de exportação, ele vai dizer que a qualidade tem determinadas características. Se eu for perguntar a um trabalhador rural, ele vai dizer que a qualidade tem outras características. Se eu for perguntar a um lavador de carro nos estacionamentos de supermercado, ele vai responder a qualidade com outras características. Então, nós temos de pensar que a qualidade é sempre socialmente referenciada. Ela é, portanto, um patamar de condições e de um conjunto de disposições que dizem respeito à expectativa das pessoas sobre o que pensam do processo educacional, o que querem obter com ele, que finalidade querem cumprir. Diz respeito a como se organizam os meios para que esses objetivos, essas finalidades sejam alcançadas e como se distribui esses meios no conjunto da população. Então, a primeira coisa, numa sociedade que se pretende uma sociedade justa, igual e solidária, como diz a Constituição brasileira no artigo 1º, é que essa qualidade tem que garantir a mesma dignidade para todos os brasileiros e brasileiras. Esse é o primeiro horizonte. Segundo, que isso corresponde a um princípio de justiça. E terceiro, que essa qualidade não é competitiva, não é concorrencial, não é para classificar melhores e desclassificar piores, é para a prática da solidariedade, como diz a nossa Constituição, ao afirmar para que serve a organização da República Federativa Brasileira. Então, a qualidade deve, então, estar pautada por essas três condições: justiça, igualdade e solidariedade, como princípios pilares da convivência. A terceira caracterização que eu gostaria de dizer é que nós vivemos numa sociedade que não corresponde a esses três princípios. Portanto, há uma diferença entre o que nós vivemos, a realidade que nós estamos, e aquilo que é colocado como horizonte para nós construirmos. A qualidade, portanto, é um processo de construção. Ela tem começo, meio e fim para a gente alcançar patamares superiores. No meu tempo de primário, por exemplo, era impossível para metade de nós alcançar o ginasial. Sair da 4ª para a 5ª série já significava para metade dos estudantes estar fora, por melhores que eles fossem nos exames de desempenho. Todos podiam ter nota, na média, superior à condição de passar, mas não havia vaga para todos. E essa outra metade já ficava fora por princípio. Hoje nós evoluímos muito. A educação obrigatória vai até o ensino médio a partir do ano de 2016. O Brasil é quem garante hoje na Constituição a maior duração de escolaridade obrigatória entre as constituições vigentes, mas isso significa superar muitas coisas adiante. A quinta característica é que não há qualidade sem a prática da democracia. A qualidade referenciada na justiça, na igualdade, na solidariedade, se não for democrática, ela não existe. Democrático quer dizer para todos, com condição de que todos se sintam representados, visíveis, valorizados nas suas diferenças. E as diferenças são de múltipla natureza. Tem diferenças de cultura, de credo, de religião, de língua. O nosso Brasil só descobriu que fala 180 idiomas no último censo de 2010, porque jamais um censo brasileiro tinha perguntado para os nossos povos tradicionais indígenas quais eram as línguas faladas entre eles. Nosso censo não perguntava nem pela origem étnica do negro ou da negra, e aí todo mundo se surpreendeu que a metade da população brasileira é negra, autodeclarada. Nós estamos falando de 2010, 5 séculos depois. Contemplar, portanto, as diferenças como valor, como riqueza, a diversidade como sendo alguma coisa que pertence à condição de igualdade, é essencial a esse processo. Mas nós temos outras diversidades, como a diversidade de orientação de gênero, orientação sexual. Nós temos a diversidade daquelas pessoas portadoras de deficiência, que durante muito tempo nós chamávamos de especiais, né? A gente colocava uma porção de palavras leves para não dizer do preconceito que tínhamos. E o que isso tem significado hoje de mais e mais famílias, ao invés de esconderem seus filhos, pessoas com deficiência, revelá-los com um nível de afetuosidade que antes era tida como castigo, como se a próxima geração pagasse pelos pecados da geração que veio antes. De algum modo, portanto, é a gente não ser
portador do que eu chamava popularmente aí da síndrome de Elis, para a minha geração. A Elis cantavam diversas músicas, diversos poemas da música brasileira, e um deles ela confessava assim: apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos, ainda somos os mesmos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. A nossa geração fez muitas mudanças, e a geração que vem depois da nossa está desejando mudanças. Qualidade tem que respeitar esses processos temporais também, essas mudanças geracionais. Então, quem pensa a qualidade tendo saudade da escola que teve, dizendo no meu tempo era muito melhor, que era para poucos, né? Não se esquece, ou melhor, se esquece de tantos que estavam fora, que era a maioria, não é a melhor opção. Isso significa uma sexta consideração. Quando a gente pensa a avaliação de processos educacionais, justiça, solidariedade, igualdade, diferença, qualidades diferentes, democracia, tem de estar presentes. Senão não cumprirá as finalidades que a Constituição deseja para uma sociedade que mereça o nome de ser uma sociedade civilizada do século XXI. Carlos, falando em diversidade, como o senhor vê essa questão da diversidade na nossa cultura? Seja de um indígena que precisa aprender matemática ou de uma criança na zona rural. E quando eu falo em zona rural, pensa assim no interior do estado de Mato Grosso do Sul ou uma criança do Rio Grande do Norte. Primeiro, que nós já concebemos que povos indígenas é no plural, não é o índio, como a gente dizia antes, né? Então, os povos indígenas têm características diferentes entre si. Quando esse indígena adulto falava que precisa conhecer a língua materna para entender como se relacionar em matemática com um menino indígena, ele está falando muito mais do que dominar a língua. Porque eu posso falar a língua e não ter absorvido a cultura, o modo de entender, a forma como observa o mundo, como explica o mundo, como é que explica de uma geração para outra o que é bom, o que é mal, o que é valorado, o que não é valorado, o que deve ser compreendido, o que deve ser evitado, qual a dinâmica dos mistérios que essa cultura tem. Então, falar a língua é penetrar também nesses mistérios, naquilo que é explicável e naquilo que é sentido, mas não é explicável. É muito mais, portanto. Por isso, a identidade cultural, no caso das populações ancestrais indígenas, é muito mais do que ensinar na língua materna. É compreender a cultura, o modo de se relacionar com as pessoas, com o mundo, com os não indígenas, com os indígenas de outras etnias, de maneira diferente da nossa, branca, uniforme, onde todo mundo fala a mesma língua, onde todo mundo tem a mesma regra, onde todo mundo concorre para ser melhor do que o outro, onde a gente vive controlando conta bancária e horário pelo relógio. Quando falamos a mesma língua, na compreensão desse indígena adulto, nós estamos dizendo muitas outras variáveis de observação, inclusive de como tratar a natureza, a magia que a natureza tem, as explicações que ela porta. Isso significa um nível de relacionamento humano entre indígenas e não indígenas, onde a diferença é regra, a diferença não é exceção. E ela perpassa todos os direitos, o direito do território, que é o mais elementar, o direito à cultura nas suas inúmeras práticas, que vão da alimentação até as práticas religiosas, o direito de se expressar na própria língua, o direito de criar processos de aprendizagem distintos do nosso, da academia, da universidade, o direito de pensar licenciaturas que autorizam dar aulas diferentes das licenciaturas de pedagogia ou das outras áreas do conhecimento, o direito do seu conhecimento ser reconhecido. E por isso nós falamos de saberes. Essa concepção também pertence a outros grupos culturais, como é, por exemplo, populações do campo. E não é a mesma população do campo em todos os lugares. Se eu for a população rural do interior de Santa Catarina, onde o desenvolvimento é desconcentrado e onde as cidades têm, simultaneamente, produção primária, secundária e terciária, na mesma cidade, é completamente diferente de eu ir para o interior do Mato Grosso, lá no Nortão, onde a atividade é essencialmente a extração primária, seja de recursos florestais onde eles ainda existem, seja da produção de grãos, por exemplo, e que é em grandes propriedades, e que é de gente que não tem raiz lá, que está há 20 ou 30 anos lá, e cujo objetivo ao ir para lá é construir um Eldorado, e o sonho é voltar para o seu lugar de origem, não é viver lá. Isso também é população do campo, completamente diferente. Então, eu também estou falando de populações do campo distintas. Vem surgindo outras. Os grandes empreendimentos que o Brasil está fazendo, nós somos hoje
promotores de grandes obras, das maiores do mundo, do ponto de vista de infraestrutura, de energia, de logística, portos, aeroportos, represas, né? Geração de usinas, refinarias. Essas populações que migram para essas obras, nós estamos falando de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas e suas famílias, que saem de algum lugar para outro e vão ficar lá durante o tempo em que a obra durar. Alguns depois irão para outra obra em outro lugar. É um outro tipo de concepção de qual é o processo cultural que está se tecendo no interior deles. Como é que nós deveremos tratar os bairros inteiros que estão surgindo em cidades onde, num único conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, 4 mil famílias se reúnem, vindo de lugares com interesses completamente distintos e longe do seu lugar de trabalho, longe da escola, com gerações tão diferentes. São problemas, portanto, bastante diversos. Eles todos devem merecer soluções próprias. Então, nós começamos falando de um índio, dizendo da sua língua materna, para compreender como uma criança pode entender matemática. E eu estou dizendo que esse mesmo conflito não é um conflito de um índio, não é uma guerra de índio, é de todos nós. E isso significa que o Estado, como instituição, precisa compreender essa diversidade. Por sua natureza, o Estado tende a uniformizar coisas, a padronizar coisas, a exercer uma pressão vertical, de modo que as diferenças sejam evitadas. Nós estamos dizendo o contrário. O Estado é produto dessas diferenças, que disputam um modelo, disputam atenções, disputam recursos, né? Há um ditado nordestino que, quando a farinha é pouca, cada um puxa para o seu pirão primeiro, né? Na relação com o Estado, com recursos finitos, com riqueza, com investimento, com imposto, é assim também. Os setores, as representações, os grupos étnicos, os grupos de interesse, os grupos econômicos, os grupos culturais, os grupos regionais se movem buscando que seus interesses sejam atendidos. Isso significa, concluindo, não temer conflitos. A gente vive na história resolvendo conflitos. Quando eles são ocultados, eles formam uma panela de pressão. Em algum momento eles vão explodir, quem sabe de maneira até a romper a ordem dada anteriormente. Se a gente favorecer que essas expressões diferentes possam aparecer com maior frequência, ainda que conflitiva, e aprenda a que a resolução de conflitos é de consensos possíveis a cada tempo modificáveis, pode ser que a gente tenha um caminho mais afirmativo. A democracia tem afirmado ser esse caminho ainda. Como o senhor avalia a FETEMES como uma organização sindical? A federação, a FETEMES, tem uma característica que é muito peculiar. Ela é a única organização sindical no âmbito da educação pública básica que se organizou como sindicatos municipais. E isso guarda a respeito, inclusive, à luta emancipatória do sul do Mato Grosso em relação ao antigo estado de Mato Grosso. Por ser uma federação que está organizada nos 72 municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul, com base municipal organizada, é, de algum modo, a melhor forma de representação daquilo que nós desejamos de emprestar unidade ao âmbito municipal, estadual e federal, num plano que tenha coerência. Portanto, a organização da FETEMES, do ponto de vista sindical, é a que melhor corresponde às características de, a partir das pressões da sociedade civil, da mobilização da própria FETEMES, da sua capacidade de elaborar políticas públicas e de discuti-la em todos os municípios, de assegurar que a gente tenha, nos 3 níveis, na representação estadual que a federação exerce, na representação municipal que cada um dos sindicatos tem, essa identidade e essa unidade estejam presentes. Não há na organização dos sindicatos de educação fora da FETEMES essa mesma trajetória. Algumas outras federações têm se formado recentemente, mas por outra razão, em função da legislação sindical, não da busca da organização federativa. Essa identidade eu acho que não é casual e dá, em particular, à FETEMES um papel muito importante, muito relevante para o espelho que a gente deseja para o próximo período. Como é o primeiro plano que vem da Constituição como ordenamento, o outro não era constitucional, esse é uma imposição constitucional, e afirma claramente que nos municípios e nos estados tem que haver coerência e coesão em relação ao plano nacional. A melhor ferramenta disponível hoje, que corresponde à associação dos municípios, que corresponde à relação com o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, que corresponde a uma organização em sintonia com a CNTE, que é o nível federal, é a organização da FETEMES. Essa oportunidade, a FETEMES, sem certeza, não pode perder.
Carlos Abigail, muito obrigada pela entrevista do senhor. Esse foi o FETEMES Debate. Espero você no próximo.